Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 73, a Gênese capítulo 1, caráter da revelação espírita. Nos encontramos na questão de número 24. Então falávamos a respeito dos sacrifícios, né? Então, naquela época, se sacrificava-se muitos animais. Algumas tribos, algumas raças, sacrificava, inclusive, seres humanos. Nós temos prova disso. A prova disso encontra-se nas raças, nos incas, nos maias, nos astecas e muitas outras raças. Nós não vamos nem citar outros, porque são centenas de raças que estiveram aqui na Terra. Então eles, para acalmar a fúria de Deus, eles sacrificavam animais e seres humanos, né? Então, também existia vários deuses, né? Por mais que Moisés veio revelar a existência de um só Deus, mas depois cada tribo, de acordo com a sua compreensão e o seu entendimento, cada raça aqui na Terra, então muitos tinham vários deuses, né? Vários deuses. O deus do sol, o deus da fertilidade, o deus da chuva, o deus da plantação, né? Da colheita. Então, existiam vários deuses, você sabe disso. Mas olha só para você ver, todos esses seres respaldados, vamos usar esse termo assim, só para simplificar, esses seres agiam de acordo com a luz da doutrina de Moisés. Eu estou usando esses termos para ficar mais fácil as pessoas compreenderem, né? Mas por incrível que pareça, deixou-se de sacrificar animais. Nossa, veja bem, o que você não sabe, não sei, às vezes você até sabe, mas existe muitas religiões no mundo que ainda sacrificam animais para acalmar a fúria, não só de Deus, quanto a fúria de muitos espíritos charlatões e mistificadores. Porque, eu não sei se você sabe, espíritos mistificadores, charlatões, espíritos apócrifos, enfim, zombeteiros, brincalhões, obsessores. Eu não sei se você sabe, esses seres todos, eles, eu posso dizer aqui, isso não é patente do espiritismo, não. Não pense que o espiritismo, quem criou esses seres. Não. Olha, se nós perpassarmos os olhos
sobre, assim, há muitos livros que existem. Olha, nós vamos deparar com a presença da manifestação de milhares de espíritos, milhares não, mas centenas e centenas de espíritos na Bíblia e em outras seitas religiosas que não aderem à Bíblia e sim criaram eles, né, os seus livros sagrados para eles. Inclusive Moisés mesmo, ele em dado momento, ele achou por bem proibir a comunicação dos espíritos com os seres humanos e dos seres humanos com os espíritos, porque naquela época, olha a prova, naquela época existia os oráculos, existiam as pitonisas, onde as pessoas iam até, né, esses seres e lá eles se consultavam. Então eles consultavam a erraticidade, eles consultavam o além, eles consultavam a alma, ou melhor, eles consultavam os espíritos dos mortos, daqueles que se manifestavam através da audição, da vidência, da psicografia. Naquela época existia psicografia, gente, só que não tido como psicografia, porque esses termos foram dados pelos bons espíritos a Hipólito Leonard Rivail. Mas naquela época existiam os médios, vamos usar esse termo agora para simplificar. Naquela época existiam os médios psicógrafos, os médios videntes, audientes, né? Existiam os médios de premonição. Sim. Naquela época, gente, existia os buenas dichas, vamos usar esse termo para simplificar. Existia os seres que jogavam as cartas, né? Porque eles acreditavam na astrologia. Olha só para você ver, na astrologia. E eles acreditavam na alquimia. Então eles acreditavam na astrologia, na alquimia, enfim, várias ciências. Então naquela época existia aqueles que jogavam, lia a sorte das pessoas, lia a mão das pessoas. Lá no pórtico, no pórtico não, no pórtico de Delfos está escrito, conheça-te a ti mesmo, né? Mas naquela época de Platão, Pitágoras, Sócrates, né? Então, isso sempre existiu, a comunicação do plano espiritual para com o plano físico, do plano físico para com o plano espiritual. Naquela época, gente, existiam os pais de santo, só que não com os termos que hoje nós conhecemos pais de santo. Mas aquelas pessoas que se vestiam semelhante aos pais de santo, né? Então eles jogavam os tarô, jogavam búzios, jogavam tudo ali e respondia às pessoas, tudo aquilo que as pessoas iam ali em busca. E Moisés, mediante várias situações, Moisés achou por bem, né? Isso está relacionado lá na Grécia Antiga, a Grécia bem primitiva, né? Moisés achou, mas não é só na Grécia, não. Em todo o mundo sempre existiu, sempre houve comunicação. Então, Moisés achou por bem proibir a comunicação, mas é impossível proibir
a comunicação. Ainda mais se tratando desse fenômeno espiritual, né? Fenômeno espiritual, a gente está dizendo assim, entre aspas, só para você entender. Então, isso não é patente do Espiritismo. O Espiritismo, Hipólito Leon Denis Riva, ele apenas separou o joio do trigo com assistência. Na verdade, os bons espíritos se reuniram e separaram o joio do trigo e entregaram ao bom senso reencarnado, e o bom senso reencarnado, ele analisou todo o material, porque ele tinha o direito também de analisar, e compilou a doutrina dos espíritos. Mas, veja bem, naquela época, sacrificava-se animais, sacrificava-se gente para acalmar a fúria de Deus. Você entendeu? Mas interessante, Deus naquela época, ele não gostava só de sangue, não, de vida de animais, vida de seres humanos, não. Deus naquela época também sempre gostou do dízimo. Deus gostava de dinheiro. Deus gostava de ouro. Deus gostava de basílicas suntuosas. Deus gostava. Então, muitos magnatas faziam promessas, e muitas basílicas no mundo foram erguidas com o dinheiro de certos reis, de certas rainhas, de certos milionários, para agradar a Deus. Mas esse Deus de Moisés, entendeu? Então Deus sempre gostou de suntuosidade, de luxúria, de ornamentos. Deus sempre gostou. Ele sempre gostou assim de ostentação, né? Porque ele era ostentado. E Deus, mas não está só no passado, não. Mas Deus continua até hoje, 2023, gostando da ostentação. Hoje em dia, 2023, só não sacrifica mais pessoas. Mas eu não sei se você sabe, tem muitos países no mundo onde muitas seitas religiosas, 2023, ainda sacrificam-se animais para poder acalmar a fúria de Deus. Porque eles temem Deus. Eles têm medo de Deus. Então, uma forma de viver em paz com Deus é sacrificando animais e oferecendo a Ele. Aí ele se acalma. Mas só que esse Deus que eles ostentam não é Deus. Isso, eu vou usar um termo aqui, né, pejorativo. Isso é um baita de um espírito chefe das trevas. Olha o termo. Isso é um baita de um espírito chefe das trevas que durante todos esses séculos em contato com os seres ignorantes de conhecimento dos desígnios realmente das leis do Criador, esse ser sempre aproveitou da credulidade, né? Esse ser monstro, esse ser implacável, esse ser primitivo, né? Esse ser realmente, eu vou usar um outro termo, é um termo mitológico, mas eu vou usar assim. Esse ser é realmente o demônio, não é Deus.
Você entende que esse termo demônio é mitológico, porque demônio não existe. Mas ele age pior que um demônio, porque ele tortura psicologicamente, emocionalmente, ele tortura financeiramente. Você tem que construir basílica, você tem que pagar dízimo, você tem que sustentar muitas crenças religiosas em seu nome. Porque se você não sustenta, se você não mantém, ele te taca no caldeirão do fogo eterno. E se você quiser sair de lá para se redimir, ele não permite. Então, no ano de 2023, esse Deus ainda continua agindo nas quermesses, né? Nas oferendas que existem nas igrejas católicas e em outras religiões. Existem muitas religiões no mundo que ainda matam animais para poder satisfazer os desejos desse Deus, porque eles temem esse Deus, eles têm medo de serem punidos. Tem muitas religiões no mundo que ainda possuem lá tribos, né, humanas, onde eles ditam normas de acordo com as estações do ano. As igrejas, as seitas religiosas ditam norma aos adeptos. Olha, nessa estação vocês vão ter que, a produção, vocês vão ter que dar X para a agremiação, para satisfazer Deus. É o dízimo em partes, não é o dízimo financeiro, não, o dinheiro não. Tem o dízimo do dinheiro, mas tem o dízimo também de bens materiais, fazendas, sítios, casas, que você tem que oferecer. Você entendeu? É uma oferta que você tem que fazer para que Deus te dê aquilo que você está necessitado, aquilo que você está precisando. Mas o que eles não sabem é que Deus não dá aquilo que a gente pede, e sim aquilo que a gente necessita, e sim aquilo que a gente precisa. E nem sempre o que a gente precisa é o que a gente pede, porque às vezes a gente pede um iate, a gente pede um avião, a gente pede, né, o impossível no sentido de não encontrar-se de acordo com o nosso merecimento, de não encontrar-se de acordo com a nossa programação reencarnatória, você entendeu? De não encontrar-se de acordo com o processo prova e expiação, ou a lei de causa e efeito, não encontra-se de acordo. Mas existe, você sabe disso, né? Existe as ofertas nas igrejas, nos templos religiosos. Então, muitas ainda em determinados países, existe o sacrifício sim de animais, mas em outros países existe esse sacrifício humano. Mas como sacrifício humano? Ora, porque você entende que a partir do momento que um pastor ou que um padre ali à frente, fazendo uso daquele poder que ele tem simbolicamente, olha aqui minha mão, ó, que ele pede algo em prol da basílica, da igreja, da agremiação, você entende que ele está, de certa forma, torturando o emocional da pessoa, ele está, de alguma forma, assim, desestruturando o psicológico, o emocional, e a pessoa, com todo respeito ao termo, tá?
A pessoa já está numa desgraça total. A pessoa está com câncer no pâncreas, câncer no pulmão, câncer na massa encefálica. Aí um charlatão ali à frente, emissário daquele demônio que eles acreditam ser Deus, aquele emissário ali do demônio pega e diz assim: Deus restitui a tua vida, né? Elimina todas essas enfermidades da tua vida, desde que você retribua. Mas de que forma eu devo retribuir? Você sabe, o 14º salário, 15º salário, uma oferta para a igreja, uma oferta para essa agremiação, enfim, mas no teu caso aí, tem que ser uma oferta gorda, viu? Aí quantos milhões de pessoas vendem carro, vendem casa, vendem sítio e doam tudo para essas igrejas evangélicas, doam para o Vaticano, através das basílicas das igrejas católicas, através das dioceses, né? Que vai parar tudo no cofre do Vaticano, as outras vai parar no cofre dos pastores, dos responsáveis por aquelas agremiações. Então, gente, a humanidade a humanidade permite ser mistificada, porque ela não raciocina dessa forma, gente. Nós até entendemos que não é fácil raciocinar dessa forma. A pessoa tem que estar muito bem preparado para poder raciocinar dessa forma. Para ele enxergar, ele tem que estar muito bem preparado. Por isso é preciso que alguém apareça para poder, né, mostrar às pessoas o que está lhe acontecendo agora. Da mesma forma que Deus, por exemplo, como já dissemos, Deus não carece do nosso amor. Deus não carece da nossa consideração, do nosso carinho, do nosso respeito. Deus não carece, porque Ele é inatingível. Deus não precisa dessas coisas. Isso faz parte aqui do nível ignorante nosso. Da mesma forma, com todo respeito, eu me coloco nessa situação. Da mesma forma, eu não careço do respeito, do amor, da consideração das pessoas. Aqui, cumprindo aquilo que me foi determinado, me encontro. Então, é óbvio que eu só peço às pessoas que orem por mim, ore apenas, mas que se as pessoas quiserem me xingar, quiser falar o que quiser, pode falar o direito das pessoas. O que eu tenho apanhado não está escrito, mas vale a pena. Vale a pena. Porque é preciso que alguém desperte o raciocínio das pessoas. Aí você fala, mas o que você está falando aí tem a ver com o que você acabou de ler aí? Observe só para você ver. Observe só. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade. Olha só para você ver. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade. Não sou eu que estou dizendo. Kardec quem disse, juntamente com os bons espíritos, nós estamos apenas esmiuçando, tentando mostrar o emaranhado que existe, que as pessoas não conseguem ligar uma coisa com a outra. As pessoas não conseguem entender que até hoje
a credulidade da humanidade, a humanidade continua sendo explorada da mesma forma igual lá na época de Moisés. Da mesma forma, tudo continua do mesmo jeito que na época de Moisés, por incrível que pareça. A exploração da mediunidade, o comércio da mediunidade, os médios charlatões, mistificadores, impostores, apócrifos, os pseudos espíritas, que são os charlatões que encontram-se no seio da doutrina, né? Os espíritas antagonistas. Os antagonistas foram aqueles que, antes da codificação da doutrina dos espíritos, durante a codificação da doutrina, eles fizeram parte de muitos sistemas naquela época. Por isso tinham lá os sistemas, eles tinham lá seus métodos, entendeu? E por isso muito atacaram Hippolyte Léon Denis Rivail, mas continua tudo do mesmo jeito, a mistificação, o charlatanismo, dentro do seio da doutrina dos espíritos e dentro do seio de todas as outras religiões. Vamos para o próximo vídeo.